Só para a gente falar dessa questão do DM, Brian e Felipe Albuquerque, você tem uma previsão deles, já que são titulares, né? Não desmerecendo os outros, obviamente, mas assim, só para a gente ter uma ideia, porque eles desfalcam o time titular nesse momento. Qual a previsão deles voltarem à plena atividade? O Felipe foi uma lesão grau 2, né, que em média a gente consulta lá o departamento médico de 3 a 4 semanas. Então vamos dizer que ele já passou uma semana e pouco, né? Ele ainda vai ficar fora mais um pouquinho. O Brian é uma situação um pouco diferente. O Brian ele é testado e reavaliado quase que diariamente para a gente ir acompanhando essa regressão. Hoje ele já estava caminhando melhor, sem tanta dor, mas ainda tem uma certa limitação de movimentação. Não posso passar para a torcida com precisão, mas aí uma coisa minha, empírica, de como é que posso dizer assim, de sentimento, eu acho que a gente vai contar com o Brian só para o jogo do Floresta. Né? Ficaria fora do São Bernardo e fora do jogo do América. Eu acho que ele voltaria ali à disposição mais ou menos na época do jogo do Floresta. Aproveitar a sua presença aqui para tirar algumas dúvidas, porque foi se falado que ele tem um contrato, pré-contrato, né, com o Goiás, que de fato, 6 meses antes de vencer um contrato firmado, né, em vigor, ele pode sim assinar um pré-contrato com outra equipe. Se fala, né, que ele tem esse pré-contrato com o Goiás, que ele recebeu uma outra proposta do exterior e que, enfim, digamos que alguma dessas situações concretize. Pelo menos, no que eu entendo, essa proposta do exterior, pagando a multa, vai levar. Mas o Goiás sinaliza com esse pré-contrato de que não está interessado em pagar a multa e que vai aguardar o final do ano exatamente para exercer esse pré-contrato, ou seja, não causa medo, né, ao CSA nesse momento perder o Brian para o Goiás, mas sim para essa equipe do exterior que fez a proposta? Adelmo, eu acho que no momento o pré-contrato do Brian, ele terminou sendo benéfico, se a gente pensar no ponto de vista da manutenção do Brian até o final da Série C. Exatamente. Porque a multa do pré-contrato do Brian é maior do que a multa do contrato do CSA. Né? Então, assim, se a gente estava um pouco desprotegido por ser uma multa para um camisa 10 jogando o que ele estava jogando, a multa era relativamente baixa, né? A gente estava falando na casa de 1 milhão. Se a gente botar isso em dólar ou em euros, se torna um valor muito pequeno. E para um jogador com a característica do Brian, para o que ele vinha rendendo, a multa terminou saindo até barata. Mas, como a partir de 6 meses o jogador tem direito a fazer o pré-contrato com qualquer outro clube, e não posso nem afirmar que ele assinou realmente ou não com outro clube, porque a gente não foi comunicado de forma oficial, mas a gente está tranquilo que o Brian permanece no CSA até o final da Série C. A não ser que algum clube entre em contato com o Goiás, faça um acordo em relação ao pré-contrato, se esse pré-contrato existir, faça um acordo com o pré-contrato do Goiás e o Goiás deposita a multa para a gente. Vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Vamos supor que o Sevilha da Espanha chega aqui, liga para o CSA e queira pagar a multa do Brian. Mesmo se ele depositar 1 milhão para a gente até vai liberar, mas ele não vai poder ir porque ele tem um pré-contrato com o Goiás. Isso vai gerar um conflito entre o Goiás, o Brian e o clube de lá, né? Então, hoje, se alguém quiser levar o Brian, ele vai ter que acertar alguma coisa com o clube que tiver o pré-contrato com ele e depositar 1 milhão para o CSA. Porque aí a gente antecipa a liberação, porque não tem o que fazer pela multa, e ele se livra do pré-contrato lá. O que eu posso afirmar de forma real é que para o CSA houveram sondagens reais e oficiais de clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, de intermediários do Oriente Médio e da Ásia, do Japão ali, mais precisamente. Então, a gente realmente teve essas sondagens, consultando sobre ele, e a gente passou a situação que a gente tem contrato com ele até o final da Série C, e que nesse momento a gente especula-se que ele assinou um pré-contrato com outro clube, e a partir de agora o CSA está, vamos dizer assim, aguardando a definição. A gente conta com ele até novembro, exceto se houver o pagamento da multa. Eu acho muito improvável que o Goiás pague a multa diretamente. Porque se ele fosse pagar a multa, ele tinha pago no começo, né, quando ele fez o pré-contrato lá atrás. Como ele não pagou ali atrás, eu acho muito difícil ele pagar agora, faltando 3, 4 meses para o encerramento do contrato dele aqui com a gente. Né? Mas se vier um terceiro clube interessado em adquirir, aí sim pode ser que aconteça essa negociação.